Olá, olá. Esse vídeo eu fiz com o propósito de explicar por que a dor na criança ela é subavaliada e subtratada. Antes de começar a falar, né, dentro da minha trajetória, e eu convido vocês aqui, quem não se inscreveu nesse canal do YouTube, se inscreva, compartilhe com um colega enfermeiro que trabalha nessa área, que pode ajudar em muito a ele entender a complexidade que envolve avaliar e tratar a dor nas crianças, de uma maneira geral. Então, eu te convido para que você salve, curta, assine o canal ou até mesmo me acompanhe no canal, nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, para que a gente possa cada vez mais promover o conhecimento de dor e colocar o enfermeiro em um outro nível da qual nós não fomos preparados na nossa formação. E esse tema é porque a minha primeira área de especialização antes da dor foi pediatria, e foi lá que eu comecei a fazer dor. E na minha trajetória eu vivia muitos anos atrás, né, um contexto onde se acreditava que a criança não tinha dor. E com isso ela foi muito subavaliada, e ainda os estudos mostram que isso se perpetua e, consequentemente, quando não é bem avaliada, ela também é subtratada. Isso, para que a gente possa desmistificar e entender essa complexidade e acabar de vez com essa crença, né? Com esse estigma de que um bebezinho não sente dor, a gente vem com a ciência, né? Com a fundamentação científica, com a evidência, mostrando que anatomicamente já existe no bebê, mesmo intraútero, as componentes necessários para a nocepção, que seja transmissão dolorosa, e que ele vai se completando nos primeiros meses de vida extrauterina. E sabemos também um detalhe muito importante que faz muita diferença entre recém-nascidos e adultos, que a transmissão da sensação dolorosa no recém-nascido, ela se faz através do quê? Das fibras amielínicas, ou seja, pouco mielinizada. Com isso, quando a fibra ela é pouco mielinizada, ela faz uma transmissão mais lenta. No entanto, no recém-nascido, ele é pequenininho, isso se compensa pela distância percorrida pelo impulso doloroso. Então, não é porque ele tem as fibras amielínicas ou pouco mielinizadas de transmissão lenta, mas com um corpinho bem pequenininho, isso chega muito rapidamente no sistema nervoso central. Sabemos que 80% das fibras que transmitem dor no adulto, elas são mielinizadas. Por isso a importância da mielização, não no sentir, e sim na velocidade da condução do estímulo. Visto isso, a partir da década de 90, como eu comecei a fazer dor em criança, os trabalhos científicos comprovaram que o recém-nascido ele sentia e sentem dor. Isso mudou completamente o cenário e a visão dos profissionais de saúde nessa área. Nesse estudo aqui, eu trago para você que, olha o quanto é impactante a importância da gente não desconsiderar a dor no período neonatal. Foi feito um estudo de segmento, disposição dos futuros recém-nascidos pós-UTI neonatal, em relação à dor e os procedimentos que eles foram submetidos, geralmente por conta da sua prematuridade, né? E com isso, nesse segmento, perceberam-se que esses bebês, no decorrer do seu desenvolvimento infantil, percebiam menos score cognitivo e motor, um prejuízo no crescimento, uma redução na maturação da substância branca e cinzenta, subcortical, além da alteração da estrutura do trato corticoespinhal. Hoje, num follow-up, temos trabalhos robustos mostrando que
crianças neonatais submetidas à unidade de terapia neonatal, né, onde são vários procedimentos diários, hoje são crianças e adolescentes com dores crônicas, né? Então, isso é muito relevante. Quais são as manifestações de dor no recém-nascido? Nós temos manifestações fisiológicas, através dos sinais vitais, oxigenação, a característica e textura da pele e outras manifestações, né? Às vezes, uma baixa ingestão alimentar pode ser uma resposta fisiológica, né? Mas também pode ser uma resposta comportamental, né? Assim como o choro, a verbalização, a expressão facial e a movimentação do corpo do bebê. Então, hoje nós não temos um termômetro, um dado objetivo, porque o bebê ele não verbaliza o padrão ouro, que é o relato de dor, mas, consequentemente, a gente pode avaliá-lo e devemos avaliar para identificarmos possíveis eventos dolorosos nessa população. Quando a gente fala de crianças maiores, e o Estatuto e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente diz que é o direito, estabelece o direito a não sentir dor quando existem meios para evitá-las. E hoje, né, em pleno ano 2000, nós estamos, sim, com muita evolução no manejo, no protocolo de dor, né? E se você quiser entender um pouquinho mais da complexidade, ou até se aprofundar nessa área, é legal você entrar em contato lá no meu Instagram, que lá eu tenho, e você pode colocar, eu quero o e-book de dor da criança, que eu vou mandar maiores detalhes sobre isso. E quando você vê que os fatores que afetam a experiência dolorosa vai depender do quê? Vai depender da idade da criança, do entendimento, do aprendizado, o suporte que ela tem social, né, o controle, as crenças e atitudes, expectativa, o estado psicológico que ela está e a resposta da família e do seu relacionamento diante da dor dessa criança e como elas lidam. Isso vai influenciar diretamente a experiência dolorosa dessa criança, né? Então, seja um recém-nascido, seja um pré-escolar, seja um infante ou até mesmo um adolescente. Isso tem muita relação na maneira como a sua rede de suporte, né, lida e encara esse evento doloroso, dependendo do contexto onde essa criança se encontra. Como que é o nosso papel diante disso? Primeira coisa, antes de mais nada, nós precisamos compreender a origem, a magnitude dessa dor, né? E aí, uma dica de ouro, a pessoa significativa para aquela criança, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, seja a babá, ela nos ajuda muito a identificar e compreender o contexto e a situação em que essa criança está inserida e como ela está reagindo, e por que ela está reagindo e como ela está reagindo. Sempre é importante ter em mente que as medidas analgésicas, elas sempre são bem-vindas, assim como as não farmacológicas, que temos muitas opções, né? Verificar sempre a eficácia das terapias, ou seja, acompanhar. Então, eu tenho que avaliar, ter a clareza e o entendimento do cuidador principal dessa criança, implementar as medidas de alívio, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas, e acompanhar como que está sendo a resposta dessa criança. Nem sempre, dependendo do estágio de desenvolvimento dela, nós temos que fazer medidas e avaliarmos de acordo com algumas escalas, que, na maioria das vezes, são comportamentais. Mas, quando se trata de crianças maiores, pré-escolares, escolares, a gente consegue interagir de maneira que a gente consegue extrair, através de medidas lúdicas, essa vivência, essa experiência dolorosa nesse perfil de pacientes. Bom, temos que também, né, aí de uma maneira mais esmiuçada, que o desconforto, em especial a dor, estão associados ao quê? Maior risco de complicações, né? O alívio da dor deve ser sempre uma prioridade no planejamento. Então, quando você fizer a linha de cuidado, né, junto com essa pessoa significativa para essa criança, você vai estabelecer prioridades, vai estabelecer alinhamento de expectativa, né? Vai compartilhar o cuidado junto para que a gente possa entender e individualizar
o cuidado para essa criança, né? Quem dá de pediatria sabe muito bem do que eu falo. Então, o familiar, a pessoa significativa, ela realmente é uma ferramenta que muito nos auxilia, né, nessa interação e no estabelecimento do vínculo terapêutico com essa criança. Os protocolos, hoje nós temos vários protocolos de tratamento de dor em criança que difere, principalmente o farmacológico e o não farmacológico, dos protocolos em adultos, né? Onde a gente visa o quê? Menor efeito adverso, uma monitorização das reações da criança, dos seus ajustes e, sempre, maioria das vezes, a promoção do cuidado, que pode ser até transferido para o cuidador principal como forma, e a gente percebe isso muito bem na prática, que ajuda muito, além de diminuir a ansiedade, o medo, o estresse do cuidador, ela se sentir parte do tratamento, né, de forma proativa. Isso é muito valioso. O que nós temos de medidas farmacológicas vão diferir de, como eu disse, de medidas do adulto, né? Todas as medicações são baseadas no peso da criança, né? Os opioides são usados com mais restrições, e o que não é farmacológico, como sucreção não nutritiva, massagem, né? O acolhimento, né? O colo, né? A consolabilidade dessa criança, isso tudo são ferramentas e estratégias que nós podemos ajudar e promover e educar o cuidador para proporcionar nessa criança. Isso tudo é fundamentado cientificamente, tá? Muitas medidas não farmacológicas, glicose, né? Sucção não nutritiva, massagem, xantala, né? O uso de um óleo, né? São muitas outras possibilidades que a gente pode oferecer que vai gerar liberação de neurotransmissores capazes de minimizar a dor juntamente com a parte não farmacológica. Então, fica aqui esse vídeo. Eu peço para você que, se você tiver interesse em mais detalhes, você pode entrar lá no meu Instagram e colocar "Eu quero protocolo de dor em criança", e vai ter um prazer de mandar esse e-book para você. E se ainda assim você quiser e poder ajudar, contribuir a disseminar o conhecimento de dor para os enfermeiros, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Então, fica aqui a minha gratidão, e fico aqui também no aguardo para que você possa colocar qual é a sua dúvida ou qual o seu maior desafio quando você tem crianças e que você precisa avaliar a dor. Comente aqui comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.